Bom dia a todos, Pai do Senhor. Tá chovendo, clima chuvoso, mas eu estava conversando com o Senhor nessa madrugada e eu havia conversado com Ele sobre tudo o que ocorreu ontem, sobre a questão do dia 5, dia 6 de maio, a verdadeira Páscoa, enfim, sobre todo o assunto da noite, dialogando com Ele. E expressando como é difícil trazer isso a público, trazer a narrativa disso tudo, né? Sem que a gente seja taxado como louco, zombado, escarnecido, né? Como é difícil a tarefa que nos foi proposta e a tarefa de nós maranatas, né? Rafael Domiciano, Ricardo Garcia, nós todos que compõem o Ministério Maranata, nossa tarefa é difícil, é árdua, sabe? Cada um na sua vocação, cada um no seu chamado, mas é árduo. Porque o Ministério Maranata é de difícil compreensão. O que nós pregamos, o que nós recebemos, o que nós estudamos, o que nós fazemos, o que nós falamos, é de difícil compreensão. E aí agora, nessa alvorada, agora, nesse exato momento, eu acordo de um sonho tremendo. Eu estava como num rio desse assim, cheio de igarapés ao redor. O rio era caudulento e fundo. Um rio fundo que dava aproximadamente uns 10 metros de profundidade. E ali eu aceitei um serviço de, junto com o meu mestre, eu tinha um mestre nesse serviço, que era atuar nesse rio, nas suas laterais, e tirar os bloqueios de igarapés. Eu tinha que ir pelas margens do rio e abrir caminho para os peixes passar. Porque os igarapés estavam atrapalhando. Gente, eu não sei nem o que é igarapé. Eu não sei nem o que é igarapé. Depois eu vou dar um Google e vou procurar saber o que é. Não sei nem se fica igarapé nas laterais do rio. Entendeu? Só que no sonho, igarapés era uma espécime de vegetação que estava atrapalhando o estreito do rio, tá? O estreito do rio, dos peixes passar. Então, eu estava com 2 varapaus. Não tem esse branco ali do telhado? 2 varapau, estilo esse cinza que está ali, grande. Esses varapaus, eles tinham também cerca de 10 metros de altura. E eu precisava deles para andar sobre o rio, esses 2 varapaus, como se fosse perna de pau. Tá? Mas ao mesmo tempo, eu tinha que mergulhar com eles.
para poder liberar as laterais do rio, o estreito do rio, para os peixes passar. E o meu mestre ia fazendo, e ele falava comigo, mas falava pela mente, não falava pela boca. Eu não conversava com ele pela boca, era tudo mesmo na mente. Ele falava, eu entendia, eu falava, ele entendia. E aí me deu a entender mesmo que era Jesus Cristo. Mas tudo bem, eu não via ele como uma figura de Jesus Cristo. Ele é uma pessoa morena, estatura de varão perfeito, 1,80 m. Entendeu? E ele mergulhava e abria o caminho das laterais desse rio para os peixes passar. E eu tinha que fazer o mesmo. E eu estava aprendendo com esses 2 varapau, essas 2 pernas de pau de 10 metros. Eu estava aprendendo e tentava fazer o mesmo. Quando eu mergulhava no profundo. Eu achava que eu ia mergulhar no raso ali, no raso, para limpar, né, o estreito, no raso. Mas eu ia no profundo. Ia lá no profundo mesmo. Achava até que ia morrer afogado. Gente, eu achei que ia morrer afogado. Mas aí eu ganhava força, subia. E fazia, do meu jeito, mas fazia. Ele fazia perfeito. Eu, toda vez que tentava mergulhar, ia profundo. E eu sentia, às vezes, receio. Sentia medo de fazer aquele serviço. Então ele falou comigo, ninguém quer fazer esse serviço. Olha só, gente, não é soberba não. E é apenas um sonho, tá? Deus me é testemunho do que eu estou falando. Ele falava comigo na mente, ninguém quer fazer esse serviço. Mas esse serviço é para Páscoa. E eu vi os peixes passando. Quem fez o maior serviço foi ele. Eu ajudei. A trancos e barrancos. Ele fazia perfeito. Eu fazia, tentando fazer igual ele, mas eu acabava mergulhando profundo, mas eu fazia. Mas eu tirava os igarapés do profundo. Ele vinha no raso ali, ó. No raso ele vinha e limpava para os peixes passar. E eu, quando mergulhava, ia lá no profundo mesmo. Lá no fundão. Quase chegando aos 10 metros. Quase tocando no solo. Mas não tocava. Mas eu achava até que ia morrer afogado, que não ia ter fôlego. Que eu não ia ter fôlego para submergir. Agora vem outra parte interessante. Teve um dado momento que eu fiquei meio desequilibrado, com a perna de pau, meio fora de sintonia. Mas eu tentava me equilibrar. E tem uma hora que eu botava os pés nas águas, achava que ia afundar, mas não afundava, eu andava sobre as águas. Como Pedro andou, eu andava sobre as águas. Mas mesmo assim, mesmo quando eu botava os pés nas águas, achava que ia afundar e andava sobre ela, eu precisava dos 2 varapaus para poder andar de forma equilibrada sobre as águas. De alguma forma, o meu serviço faria com que eu precisasse de apoio. Os 2 varapau eram o apoio. E se me faltasse o apoio, eu não ia me afogar. Eu ia andar sobre as águas. Mas não me faltou apoio. E eu fiz o meu serviço com os 2 varapaus. E ali eu pude ajudar ao meu patrão, né, no serviço de abrir caminho para os peixes passar
até a Páscoa. O Senhor Jesus me é testemunha do que eu estou falando agora. Eu estou olhando para o céu, as nuvens. Foi o melhor sonho da minha vida, até o prezado momento. Porque eu entendi o recado, claramente. E eu espero que você tenha entendido. Ricardo Luiz.